Bom, o artigo 5º da lei vai trazer uma série de instrumentos, tá? E eu chamo atenção para alguns dos instrumentos que eu acho interessante vocês estudarem com um pouco mais de atenção, que inclusive são objetos de avaliação em bancas e concursos e também na prova da OAB, tá? É o que trata especificamente da outorga do direito de uso dos recursos hídricos, né? O que seria então a outorga? A outorga é poder assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos, tá? Isso que significa então outorga. E lá na outorga vai tratar então de algumas questões importantes, por exemplo, tá? Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água. Quer dizer o quê? Vai tratar especificamente quanto ao consumo, o abastecimento de água, abastecimento público e a utilização dessa água, por exemplo, nas indústrias, tá? Extração de água de aquífero subterrâneo. Lançamento em corpo d'água, por exemplo, quando a gente faz o lançamento do esgoto, de resíduos líquidos, gasosos, né? Para tudo isso tem que ter outorga. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, né? E, por fim, outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade de água. Por exemplo, se uma água ela venha a ser captada, por exemplo, de rios e lagos, né? Elas, dependendo de onde elas foram captadas, elas vão ter um regime específico, tá? Bom, independe de outorga, tá? O uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, então para isso não precisa de outorga para sua utilização. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e as acumulações de volumes de água consideradas também insignificantes, tá? E afinal de contas, quem é que concede a outorga para a utilização dos recursos hídricos, tá? O poder público federal, estadual e distrital. Veja que o município não concede outorga, e não é de competência dos municípios, tá? Somente do poder público federal, estadual e do Distrito Federal. E qual é o prazo da outorga, tá? Cada outorga tem um prazo. Da utilização dos recursos hídricos, o prazo ele é limitado, que é de 35 anos, tá? Não podendo exceder a 35 anos, mas podendo ser renovável. Isso está lá na legislação. E eu coloquei uma observação para vocês. A outorga não implica na alienação das águas, tá? A gente não está falando de venda da água, né? Comercialização da água. E sim no simples direito de uso. Quem pode usar, quanto pode usar. E a outorga ela pode ser suspensa parcial ou totalmente por prazo definido ou indeterminado, conforme estabelecido no artigo 15, da legislação, tá? Para que serve essa cobrança? Entre aspas, cobrança, porque a gente não fala de cobrança, uma cobrança de venda da água, mas sim uma outorga da água. É reconhecer a água como bem econômico, tá? E dar ao usuário uma indicação de seu real valor, né? Então, se a gente deixa a população utilizar a água, ela tem que saber que para isso existe um preço a ser pago, né? Por isso que todos pagam uma taxa, né, para a utilização da água. Pagam uma conta mensal para a utilização da água. Afinal de contas, a pessoa tem que sentir no bolso que quanto mais ela vai consumir água, mais ela vai pagar por isso, né? Justamente para se conscientizar as pessoas a consumirem menos, tá? Incentivar a racionalização do uso da água, que trata especificamente da questão do consumo. E obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, né? Ainda quanto ao objetivo da cobrança, vai dizer que a fixação do valor da cobrança vai ser de acordo com a derivação, né? Vai depender do tipo de captação, de extração da água, o volume que vai ser retirado, então é feito um cálculo aproximado disso e também de acordo com os lançamentos, né? Volume de água lançado, regime de variação e características dos resíduos lançados, tudo isso de acordo com o artigo 21 da legislação. Os recursos arrecadados serão investidos prioritariamente na bacia hidrográfica em que forem gerados, tá? Pessoal, Política Nacional dos Recursos Hídricos, eu trouxe para vocês de forma breve alguns conceitos, tá? A ideia é vocês lerem também a legislação, conhecerem os pontos específicos que traz, principalmente os fundamentos, né? E
para vocês verem como é importante a gente poder regrar a utilização da água, né? Antigamente, a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos era chamada de Lei das Águas. Lei, na verdade, que prevê de que forma comunidade, né, setor empresarial pode utilizar, e o poder público, inclusive, pode utilizar dos recursos sem que eles venham a se tornar escassos, tá? Bom, então, quanto à política nacional dos recursos hídricos, seriam essas as informações para vocês. E então peço que vocês façam uma leitura da legislação, que inclusive já está no Moodle que eu disponibilizei para vocês, tá, pessoal? Então tá, então seguimos agora para a próxima aula na semana que vem. Um abraço a todos, até mais!